Treinadores de futebol e os seus impactos em times de futebol no ano de 2025. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia. Se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo. O canal tá crescendo. Cada dia eu venho colocando mais conteúdo aqui, fazendo lives, às vezes pistola, mas bora fazer o canal crescer? Valeu. Então vamos falar da importância que os treinadores hoje têm no futebol. Até tempos atrás a gente escutava assim: "Ah, com esse elenco qualquer treinador daria certo, com esse elenco o treinador conseguiria dar jeito". E eu vou discordar desse ponto, porque eu acho que hoje o treinador, ele tem uma importância vital, tanto no funcionamento de um time de futebol, quanto em seus resultados. E isso para mim fica latente, especialmente quando a gente analisa o Brasil nos últimos anos. Se a gente pegar, o Brasil nos últimos anos e pegar os times campeões, a gente vê claramente que muitos times têm um DNA. E esse DNA normalmente vem por conta do treinador. E você, de um outro lado, você analisa os times que normalmente não estão bem, e é fácil identificar que esses times ou não tiveram nenhum treinador competente, ou quando tiveram esses treinadores competentes, não deram condições de trabalho para esses treinadores. Então, assim, vamos pegar aqui um exemplo que eu acho que é o maior exemplo do futebol brasileiro. Você acha verdadeiramente que um outro técnico seria tão vitorioso no Palmeiras quanto o Abel desde 2020? Eu não acho. Eu tenho certeza que não. Vamos pegar o Botafogo 2024, 2025. O Botafogo perdeu algumas peças, perdeu algumas peças, se reforçou, não acho que se reforçou à altura das peças que perdeu. Mas vocês acham verdadeiramente que o Arthur Jorge faria? É que eu ia falar outra coisa assim, engraçado, né? O cara aí separou, tal, pegou a neta do Newton Santos, só um adendo, né? Tipo, um momento Léo Dias aqui no canal da Dona Lúcia, mas isso não é da esfera Dona Lúcia. O Botafogo com Arthur Jorge em 2025, eu tenho certeza absoluta que jogaria muito mais do que o Botafogo do Renato Paiva. Olha o que está acontecendo no Cruzeiro. Leonardo Jardim e a sua importância desde que ele chegou. O Cruzeiro é outro time. É outro time. Olha o que o Cruzeiro jogou de bola contra o Flamengo. E ali é o dedo do técnico. Ele matou o meio-campo do Flamengo. Matou. Barrou medalhões. Que muitos treinadores aqui no Brasil não teriam culhão de fazer. Não teriam culhão para fazer. E ele foi. Dudu não joga. Foi negociado. Gabigol é banco. E assim, o Cruzeiro tá muito melhor do que quando ele chegou e quando era o Fernando Diniz. Então, assim, cada vez mais eu acho que os clubes têm que se preocupar sim em ver qual o perfil de treinador que eu tenho que trazer, qual o perfil de atletas que eu tenho e fazer com que isso dê uma simbiose. Porque cada vez mais é só você ver o impacto que o Jorge Jesus, por exemplo, teve no Flamengo em 2019, o do Palmeiras. Vou pegar um outro caso aqui. Vojvoda no Fortaleza. Quantos técnicos com este elenco do Fortaleza durante todos esses anos já teriam perdido o emprego ou teriam brigado lá na parte de baixo da tabela? O Vojvoda levou o time à final de Sul-Americana, levou o time à fase de Libertadores, levou o time a sempre ficar ali entre os classificados para Libertadores. Então, assim, e com esse elenco, eu garanto que teria muitos técnicos no Brasil que brigaria para não cair. Porque se você pega o elenco do Fortaleza e põe para determinados técnicos do futebol brasileiro com outra camisa, ou até mesmo com a camisa do próprio Fortaleza, cara, não ia dar certo. Porque o trabalho do Vojvoda é excelente no Fortaleza. É excelente.
pelo o material humano que o clube tem, pelo tamanho do clube o que ele fez no Fortaleza é absolutamente gigantesco. E é por isso que cada vez mais eu falo que os clubes precisam investir em treinador. E essa é a minha crítica, por exemplo, a clubes que nos últimos anos não tiveram grandes treinadores. Você pega o Santos, por exemplo, se juntar todos lá, não dá um. O Vasco, a mesma coisa, sabe? E aí você vê os clubes patinando e você consegue entender o porquê que esses clubes patinam. Porque não tem um cara ali que, primeiro, que os jogadores confiam, que os jogadores acreditam, que tenha culhão de determinados momentos falar: não, esse cara não vai jogar no meu time. Porque Jorge Jesus tem culhão, Abel Ferreira tem culhão, o Leonardo Jardim tem culhão. E tem muitos que aqui não tem. Que não tem, por quê? Porque não acredita no próprio trabalho. Porque o cara, quando vem e barra, é porque ele acredita no próprio trabalho. E o medo, às vezes, do brasileiro é tão grande de perder o emprego e acaba perdendo lá na frente, mas que às vezes se curva a medalhões que você vê nitidamente que não estão rendendo. Então, os técnicos hoje no futebol, e não só no futebol brasileiro, no futebol mundial, é um caso que assim você precisa escolher muito bem. Olha o Guardiola do City. Olha o quanto, por exemplo, teve clubes lá na Inglaterra que gastaram mais nos últimos anos que o City do Guardiola. O United, o Arsenal. E eu acho que no Arsenal, por exemplo, o Arteta vem fazendo um bom trabalho. Ainda não é um trabalho vencedor, mas é um bom trabalho. Olha o que virou o United. Sabe? Porque assim, olha quantos técnicos o United teve e que não conseguem, sabe, fazer um grande trabalho. E obviamente que também, e ali você também tem a questão do treinador, mas também tem a questão do clube respaldar o treinador e das peças que esse treinador quer. Mas às vezes também o treinador tem que extrair o melhor daqueles jogadores que estão com ele. E muitos não conseguem. Então tem clubes que conseguem dar uma virada absurda quando chega um novo treinador e outros clubes que não. E eu volto a repetir, os clubes de futebol precisam ser mais criativos na escolha de treinadores. O Cruzeiro foi extremamente criativo quando trouxe o Leonardo Jardim. Muito criativo. O Abel foi uma baita criatividade do Palmeiras. Ninguém esperava pelo Abel Ferreira no Palmeiras. Ninguém. Ninguém nem sabia quem era Abel Ferreira. A verdade é essa. Ninguém sabia no Brasil quem era Abel Ferreira. E apostaram e deu certo. O Jorge Jesus, cara, vinha de trabalhos ruins e acabou, até um vídeo lá que ele estava assistindo um jogo do Galo, estava aqui no Brasil e tal, e acertou com o Flamengo. E olha o que aconteceu. O Arthur Jorge, que ninguém também conhecia aqui no Brasil, olha o trabalho espetacular que ele fez no Botafogo. Então, assim, clubes brasileiros tenham criatividade, saiam do óbvio. E sair do óbvio não é pegar o auxiliar técnico e colocar como técnico. Isso não é sair do óbvio. O óbvio é você ir lá para fora e ver, cara, qual técnico que hoje pratica o futebol que eu quero ver no meu clube, que é condizente ao meu clube, que é condizente ao que eu quero e ao que eu tenho de jogadores. Porque o meu scout vê aqui, eu tenho esses jogadores, então com essas características desses jogadores, cara, esse técnico aqui se encaixa. E é isso que precisa ter. E poucos clubes no Brasil têm essa inteligência. Eu acredito que até no mundo. Até no mundo. Então, assim, a minha crítica a muitos clubes brasileiros é que não tem isso. Fica ali naqueles nomes que estão desempregados. Ou, como o Santos agora, que pega e do nada contrata o Kleber Xavier, que é auxiliar do Tite e que nunca foi treinador. Pode dar certo? Pode dar certo. Eu faria isso? Jamais. O Vasco tá sem treinador. E ao que tudo indica, pode acertar com o Fernando Diniz, que, segundo notícias que saíram hoje, está pedindo 2 milhões de reais de salário. Que para mim é uma insanidade. É uma insanidade o Fernando Diniz ganhar 2 milhões de reais. Ah, o Fernando Diniz não é um bom técnico? Para mim, um técnico mediano para bom. Nada disso. É só você ver os últimos trabalhos dele.
deixou o Fluminense na zona de rebaixamento no último lugar no ano passado, pegou o Cruzeiro, fez o Cruzeiro, levou o Cruzeiro se classificou, sabe lá como, para a final da Sul-Americana, fez uma final da Sul-Americana horrorosa e caiu. E olha a diferença do trabalho que o Leonardo Jardim faz frente ao trabalho que o Fernando Diniz fazia. É 180 graus. E aí fazer uma menção honrosa também ao Seabra no Red Bull Bragantino, que chegou lá, que eu acho que também o Cruzeiro errou na demissão dele, porque era um técnico extremamente promissor. Você via boas coisas naquele Cruzeiro de 2024, do primeiro semestre, e aí não tiveram a paciência com o cara, não tiveram a paciência, eu acho que deveriam ter bancado o cara. E olha o trabalho excelente que ele vem fazendo no Red Bull. O Red Bull aí tá empatado com o Palmeiras na liderança do Campeonato do Brasil. Ah, o Red Bull vai ser campeão de algo? Provavelmente não. Só que assim, pô, só do cara ficar ali do meio para cima da tabela, com um clube como o Red Bull, que inclusive tô vestindo a camisa por uma coincidência, já é algo gigantesco. Então, assim, sabe? E foi um cara ali que o Cruzeiro olhou e pegou e falou, pô, legal, vou acreditar. E eu acho que você também tem que acreditar. Só que também depende do momento do clube. Será que Vasco e Santos, por exemplo, que, putz, que há anos estão sendo, que as torcidas estão sendo maltratadas, precisam desses nomes hoje, de Fernando Diniz e Kleber Xavier? Será que esses nomes serão capazes de, sabe, trazer algo efetivamente bom para esses dois clubes? E aí fica a minha reflexão. Eu acredito que não. Tomara que eu queime a minha língua, especialmente com o Kleber Xavier. Tomara que eu queime a minha língua. E eu apoio. Quando vem, eu apoio. Traria? Não traria, mas eu apoio. E vou começar, obviamente, a elogiar quando tem que ser elogiado, como foi o primeiro tempo contra o Grêmio, que eu achei o desempenho muito bom. E vou criticar quando tem que criticar, como foram as substituições que ele fez, que foram desastrosas. Então, assim, esses dois clubes, em especial, precisam dar uma atenção maior para técnico. E você concorda com isso? Deixe seu